Você fala muito sobre masculinidade, né? A gente tem uma intersecção de público muito grande, assim. Muito legal ver outras visões, outras pessoas falando de conteúdo de desenvolvimento. E principalmente pra uma molecada que às vezes falta um referencial masculino, falta um referencial paterno. E a gente tem visto nessa geração Z, né? Essa geração mais nova. Uma geração que ela tá entrando numa realidade socioeconômica um pouco diferente do que a minha geração, os millennials, pegaram. E do que a geração X ou a geração dos meus pais pegaram, né? É uma geração que chega com o mercado imobiliário muito mais caro, com uma bolha imobiliária muito mais difícil de você conseguir comprar um imóvel. Chega com salários cada vez menores, né? Uma inflação mais alta, impostos mais altos. As coisas estão cada vez mais caras, né? Um carro popular que antes ele era popular, hoje você não consegue um carro por menos de 100, 120 mil reais, né? E sem falar uma série de outros problemas, né? Crise climática, crise política, uma falta de fé nas instituições. E o homem, ele sempre foi muito cobrado, né, de ser esse cara provedor, de ser esse cara o cara que paga a conta, o cara que sustenta a casa, o cara que é esse pilar, né, que sustenta a família. Eu queria saber de você, Nathan, como é que você vê que tá pra esse homem mais novo lidar com essa crise socioeconômica, né, essa instabilidade e que é cobrada dele de performar financeiramente também? Cara, eu acho que tá muito complicado, né? Toda geração, a nossa também, eu também sou millennial, tô fazendo quase 30 anos aí, a gente tem ali os desafios da época, né? Quando a gente era novo, a gente tinha os nossos desafios. Todo mundo falava assim, nossa, essa geração agora tá com os piores problemas que existem. E sempre vai ser assim. Eu acredito que a geração alfa, né, que vem depois da Z, vai ter piores problemas ainda, porque a tendência é piorar. Mas assim, cada um acha o seu jeito de resolver os problemas que são muito parecidos, né? Preço de casa, preço de carro, tudo são os mesmos problemas sempre, a magnitude vai aumentando, né? Eu acho que hoje não existe outra saída para o homem resolver esses problemas, entre aspas, né? Porque nenhum indivíduo vai resolver esse problema, a não ser todas as soluções que já existiam na época dos nossos avós, dos nossos pais. Nossa, que é trabalhar e correr atrás, cara. Só que hoje em dia, realmente muito mais do que antes, né? Não vou ser hipócrita e falar assim, não, tá tudo bem, gente, é só trabalhar de boa, você vai ter a mesma vida dos seus avós, aquela vida que prometeram pra gente, vai pra faculdade, estuda, arruma um emprego, vai ficar tudo certo, aí você vai ter uma mulher, 2 filhos. Não é mais assim. É como se fosse uma partida ranqueada, né, de um jogo. Quanto mais tempo passa a temporada, mais difícil fica subir pro nível diamante, e a gente tá nessa situação. Só que assim, o que eu posso dizer? Você vê alguma outra solução, a não ser fazer a mesma coisa que todo mundo já fez, só que muito mais? Se especializar, estudar, botar a cara aí, mandar 500 currículos e tentar? Eu acho que não existe outra opção. Ninguém vai salvar a gente, ninguém vai salvar a geração Z, a não ser eles mesmos. Eles vão ter que trabalhar mesmo. E a gente também tá tendo que trabalhar, porque a gente tá no mesmo ambiente. A gente tá competindo com eles estão competindo com a gente. Tá mais ou menos isso aí, né? Eu sinto também que uma coisa que a gente tinha um privilégio dos millennials, assim, é que eu sou um pouquinho mais velho que você, eu tenho 37. Uhum. Então eu peguei um outro momento, assim, eu lembro quando eu tinha 23, 24 anos, era muito comum matérias por que esse jovem largou tudo e foi viajar o mundo? Por que esse jovem largou tudo e foi morar no campo? Por que esse jovem... E tinha uma certa conveniência do momento político do qual que a gente vivia na época, que eu lembro que... E eu falo isso, as pessoas às vezes não acreditam, assim, mas eu cheguei a escolher vaga. Uhum. Sim. Eu cheguei a escolher, tipo, quero trampar nisso, não quero nisso. E era, tipo, fácil, assim, porque era uma coisa que tava num mercado mais aquecido, numa economia muito melhor. E então tinha uma certa... tentar achar uma palavra certa pra isso, uma certa leniência que você podia não fazer planos. Sim, viver o momento. Eu acho que a geração Z, ela não pode viver o momento. Pelo contrário, quanto mais ela vive o momento, pior vai ser o próximo momento dela. Cara, é complicado, porque assim, a gente tem várias realidades, né? Você teve essa. E a minha realidade, apesar de eu ser um pouco mais novo, foi mais ou menos parecida também. Eu tive um momento ali que eu passei, né, na faculdade, fiquei 6 meses desempregado, fiquei num estresse, assim, absurdo, fiquei careca, criei, assim, na minha cabeça uma situação, meu Deus, vou passar fome, não era nada disso, né? Nada disso podia acontecer. Mas quando eu realmente botei a cara, comecei a mandar currículo, fazer isso, eu também pude escolher ali algumas vagas de trainee. Então, apesar da parada ser difícil, existem essas realidades paralelas, existe a realidade do homem mesmo, que não pode escolher nada, igual existia, eu tenho certeza que ao mesmo tempo existia. Que você pode escolher um monte de coisa, tinha um monte de gente que tava lá, meu Deus, não tem oportunidade. E eu vejo isso na geração Z também, principalmente quando eu trabalhava ainda na CLT e eu tinha que contratar estagiário. Eram pessoas assim, uma margem de erro muito grande, né? Daquele cara que não ia conseguir, não sei nem como é que conseguiu
passar na primeira entrevista do RH e o cara que, meu Deus, contrata esse cara, pelo amor de Deus. Então, assim, realmente, né? Pode viver o momento? Acho que é até difícil dizer, porque a geração Z, qual momento que tá vivendo, né? A gente não sabe isso. O que é masculinidade? Quais são os problemas? Tá tudo meio no ar. Aquela estrutura, acho que o grande problema da geração Z é esse. Não existe uma estrutura. Igual o pessoal falava para nossos pais, tinha uma estrutura, pô. Vai na faculdade, estuda, emprego, é isso aí, pronto, acabou. Geração Z não tem essa estrutura, então eles não sabem se eles podem viver no momento, se eles não podem. É isso que falta, mais ou menos, né? Falta, assim, o que eu faço? O que é viver o momento? Eu posso tirar um ano sabático? Não sei, vai que, porra, ano que vem o mundo acaba. Algumas pessoas vão falar que sim, né? Não, ano que vem não vai ter mundo, ela vai alagar tudo. E a gente vai falar, não, tá tudo bem, ano que vem vai estar tudo certo. Igual eu falo, né? Existe um espectro muito grande do que a pessoa pode acreditar. Eu acho que é isso, né? Tem gente que acredita, porra, não posso fazer nada. Tem gente que acredita, posso fazer tudo. Qual que é a verdade? É muito complicado. Porque eu mesmo vivi as duas verdades. A época que eu não podia escolher nada e a época que eu podia escolher vaga. E aí, como é que fica? O que a gente escolhe acreditar? Eu acho que é mais ou menos a média, né? Acho que tem sim, porra, muita dificuldade da geração Z, mas ainda tem muita oportunidade, pelo menos essa é a minha visão. Eu vejo que o cara hoje que se destaca ainda vai ter vaga, ainda vai ter oportunidade. Talvez ganhando um pouco menos, né? Por causa da inflação, mas ainda vai ter. Não existe essa... Eu não vejo de uma forma tão apocalíptica assim essa situação. Ainda não. Tá piorando, sem dúvida nenhuma. Mas pra mim não é assim, lascou. O que eu faço? Pra mim, o velho paradigma ali ainda funciona. Se especializar, se diferenciar. Só que se especializar hoje é uma gama muito grande. Pro meu avô era pra fazer a 4ª série, por exemplo. Ele conseguiu um emprego foda. Afiar a faca bem, né? Cortar um bife man. Exatamente, saber falar. Pra mim pra eu conseguir ganhar mais ou menos ali o que meu avô ganhava, eu tenho que saber SQL, Excel, inglês, Power BI. Mas ainda é a mesma coisa. A gente tem que se preparar pro momento que a gente tá vivendo, né? E a geração Z é isso. Cara, se prepara porque o momento é complicado. Mas a solução pra mim ainda é mais ou menos essa. Você falou uma parada que é uma coisa que eu tenho ouvido muitas pessoas falando a respeito, e de espectros políticos diferentes até, que é uma coisa que eu acho muito doida, né? Que é uma crise que a gente tem em certas instituições de certas certezas, né? Sim. Então, vou dar um exemplo muito lógico, assim. Eu cresci ainda, mesmo eu, novo, eu tinha a igreja que eu frequentava com os meus pais. Uhum. Então eu tinha uma fé. Certo. Então faça tudo certinho porque Deus tá lá. Tá vendo. Eu tinha uma certeza familiar, né? Um núcleo familiar, né? Você tem pai, mãe, vovô, vovó, todo mundo junto ali. Apesar da gente já estar vivendo uma geração que os pais já estavam se separando, tinha uma fé muito grande no casamento, na instituição casamento, na formação familiar, né? Tanto que pra mim foi passado do case e tenha filhos, porque essa é a função de um homem. Uhum. Você tinha a questão da faculdade, do trabalho, né? Estude pra passar uma boa faculdade, pra conseguir um bom trabalho, pra comprar uma boa casa, pra comprar um carro. Então a gente tinha essas questões estruturais muito claras, muito lógicas, né? A gente tinha fé no governo, sabe? Tipo, a gente tinha fé... o Harrison Ford... Essa é absurda. Pô, não... O presidente era o cara que era pra ser salvo nos filmes, sabe? As pessoas iam ver o presidente, sabe? Era uma coisa meio icônica. Só que a gente perdeu fé em todas essas instituições, né? Você hoje... A gente fala muito mais de divórcio do que de casamentos, né? A própria instituição do casamento, você casa mais no civil do que no religioso. Deus, entre aspas, está morto para muitas pessoas. Então, você vê ateísmo, a própria instituição da fé, o que é a igreja, o que não é a igreja, deturpação até mesmo do que é a própria fé. Princípio moral, ético, família, casa e tudo mais. Você acha que a falta dessa estrutura, ela gera esse sentimento que a gente tem, esse niilismo que a gente tem de muitos dos caras, essa falta de sentido, dessa falta de propósito? Lógico. Assim, a gente vê a maioria das pessoas, por que existe essa estrutura? Toda a sociedade sempre existiu. Porque a maioria das pessoas não consegue, e não foi ensinada, não é porque são burras nem nada do tipo, é porque nunca foi incentivada a pessoa a criar essa própria estrutura na vida dela. Então toda a sociedade, você pode ver, cara, tem esse trabalho gigantesco de dar ali uma forma, né, cara? É isso aqui que você tem que acreditar, que a pessoa não fica perdida. Hoje, realmente, não tem igreja, não tem política, no geral, não tem casamento, não tem relacionamento, não tem vou ter filho, não tem família, não tem nada, no geral. Então o que a pessoa vai acreditar? Muita gente hoje, muitos homens, inclusive, eu acho que estão presos nesse vazio. Cara, o que eu faço? Não tem caminho pra frente, porque não tem essa forma. E eles não conseguem pegar e criar essa forma para eles mesmos, ou pior, eles vão para a internet e encontram uma forma completamente defeituosa, na minha opinião, por exemplo, o pessimismo, ou até o niilismo, nada importa. Não tem forma, então que se dane. Não vou fazer nada, não preciso fazer nada. Mas ainda, isso, eu sou um cara muito otimista, né? Eu gosto de ver o lado bom. Pô, tô vendo, eu tô chocado até. Beleza, não temos a forma aqui, isso
pode dar um desespero total que me deu. Eu tive uma fase totalmente niilista, Deus morreu, sou super ateu, né? Não, Deus não existe, não sei aquele ateu bem militante. Só que eu percebi, cara, não tem estrutura. Tá bom, fui ler Nietzsche, inclusive, li a frase lá, Deus está morto. Aí, pô, nossa, Deus está morto, tá vendo? Eu sou certo. Estou confirmando as minhas crenças. Aí, logo em seguida, né, Deus está morto e nós o matamos. Como nós vamos nos perdoar de ter feito um crime tão terrível? Eu falei, caramba, então peraí, né? Então Deus está morto é ruim. Li e falou, ó, o que vai acontecer na sociedade sem Deus, sem estrutura? Ninguém vai acreditar em nada. As pessoas vão começar a acreditar em coisas como dinheiro, prazer, hedonismo. Eu falei, porra, é isso que está acontecendo comigo. Fui refutado. Meu Deus, né? Aí aconteceu isso. Então eu vejo o seguinte, cara, não temos a estrutura, a gente pode criar a nossa estrutura. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa visão geral da sociedade, pô, tá um caos. No indivíduo, a gente encontra pessoas vivendo vidas completamente boas. Pessoas que ainda acreditam nessa estrutura. Não, eu ainda acredito em casamento, a pessoa vai lá e casa. Eu ainda acredito em ter filho, a pessoa vai lá e tem filho. Porra, o cara cristão, a mulher cristã, tudo tá dando certo. O cara esquerdista, não, eu acredito que tem que destruir a estrutura que tem, que a gente acha que tá falando que não tem. Ele encontra a mulher esquerdista, tudo dá certo. Então, assim, o lado bom é... As pessoas hoje, que têm essa capacidade, eu acho que isso deveria ser incentivado mais, estão criando as próprias estruturas. E aí eu acho que a sociedade hoje é uma grande competição de estruturas. Qual estrutura você acredita? Você é o cara que vai acreditar super red pill ali, não, mulher tudo vagabundo, casamento, não sei o quê, ou você vai ser o cara mais otimista? Você pode escolher. Você pode ver no YouTube, pô, tem gente que acredita numa estrutura ruim. Entre aspas, né? Tem gente que acredita numa estrutura boa. Qual tem a vida que você quer? Qual que você pode pegar e adaptar e tentar ter a vida que você quer ter também? O que você quer? Acho que isso abre essa porta para isso, né? Essa falta de estrutura abre a porta para a pessoa pensar o que ela quer de fato. Porque muita gente, eu tenho certeza também, no passado, vivia essa estrutura super tradicional, mas não era feliz ou sentia que estava presa ali naquela instituição. Então eu vejo isso como algo bom, entre aspas, né? É muito doido, né? Como se a gente tivesse vivido um oposto, né? Você para pra ver... Sim. Eu gosto muito de rock, você deve gostar de rock também. Gosto. Você para pra ver rock dos anos 70, Kiss, vai pegar, tipo, anos 80, você vê que eram as bandas lutando contra um certo conservadorismo, né? O Kiss era a banda do capeta. Exatamente. Era perseguido. Pra quem não sabe, pesquise isso, assim. O Kiss era perseguido por convenções, com conjuntos de mães que iam nos shows, tentar impedir os filhos de verem e tal. Por quê? Porque eles se pintavam, sabe? Tinha o Satanic Panic, né? Satanic Panic é absurdo, assim. Isso daí, a gente viveu um pouquinho do Satanic Panic no começo dos anos 90 no Brasil. De Yu-Gi-Oh! Você não faz ideia. Sim. E aí, hoje em dia, a gente tá num extremo completamente absurdo, né? Mas não tem nenhum padrão moral mais, Não tem. né?